Olá, hoje eu vou falar de Salmo 132, que fala sobre uma promessa antiga. E esse salmo diz: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Aqui, Davi inicia o salmo apresentando a Deus recordações dos esforços que foram feitos por ele para construir um templo, uma morada para Deus. Um esforço tão grande que fez com que ele chegasse ao ponto de jurar a Deus que jamais descansaria seu corpo e alma enquanto não providenciasse uma morada para o Senhor, uma habitação que fosse digna de o receber, digna do poderoso de Jacó, o Deus valente, o forte, o divino guerreiro, que age em favor do seu povo. Um local em que o povo de Israel pudesse se reunir para cultuar, prestar louvores e adorações, além de oferecer sacrifícios a Deus por tudo quanto ele tem feito pelo povo de Israel. E o salmo continua: Ouvimos dizer que a arca se achava em Éfrata e encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estado de seus pés. Levante-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. A expressão de Davi aqui, que diz, ouvimos dizer, ela mostra que Davi já sabia que a arca do Senhor havia sido perdida pelo povo de Israel, quando seus guerreiros, seguindo os dois filhos do levita Eli, que foram Ofni e Finéias, se levantaram para pelejar contra o povo de Filisteu, sem consultarem a Deus se era para eles guerrearem contra os filisteus naquele momento. Quando o povo estava purificado para lutar. Eles não consultaram a Deus se o povo estava limpo o suficiente para lutar debaixo da proteção divina. E essa atitude fez com que o povo que havia pecado e saíram sem o consentimento do Senhor, essa decisão fez com que, além dos próprios filhos do levita Eli, que foi Ofni e Finéias, fez com que 30.000 guerreiros de Israel fossem mortos à espada e a arca do Senhor fosse levada pelos filisteus. Essa história pode ser consultada em 1 Samuel, no capítulo 4, principalmente nos versos 3 ao 5, e em 1 Samuel 10, no verso 11. Quanto à declaração de que a arca se achava em Éfrata e a encontramos no campo de Jaar, é porque Davi sabia que os filisteus não conseguiram cuidar da arca, uma vez que a bênção que a acompanhava, ela só estava sobre o povo de Israel. E quando os filisteus a levaram para a sua terra, veio sobre ele um grande julgamento da parte do Senhor, porque eles pegaram o objeto santíssimo do Senhor. E durante esses 7 meses em que a arca ficou ali, no meio do povo filisteu, em sua posse, fez com que um grande juízo do Senhor viesse sobre o povo. E isso fez com que os filisteus colocassem a arca do Senhor sobre uma carroça e tocou os animais para que eles voltassem à sua terra, ou seja, para junto do povo de Israel. E o salmo continua: Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi
com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar. Também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Aqui, principalmente nessa parte inicial que eu li, mostra que quando o Salmo enfatiza o pedido de Davi para que Deus não despreze, ele está clamando para que Deus cumpra exatamente a promessa que ele fez para Davi, quando Deus o separou e o ungiu como rei, e quando Deus prometeu também a ele que da sua descendência jamais seria extinta da face da terra e seria soberana entre as nações. Essa oração, ela tem a ver porque Davi, ele teve 2 filhos e uma filha, que esses agiram mal e inclusive vieram a padecer. Mas o Senhor se lembrou de Davi e manteve a sua promessa firme, tanto que de Davi, Deus fez com que se cumprisse a palavra do Senhor, de que ele jamais seria desprezado, que tanto que ele está clamando a Deus para que cumpra essa promessa, que ele deu a Davi a oportunidade de ungir como rei, que esse pudesse ter da sua linhagem um descendente que veio a ser o rebento do Senhor, o Salvador do mundo, o Deus Filho, que foi dessa linhagem, da linhagem de Davi, que ele veio a este mundo, que ele também escolheu a Sião como a sua morada eterna na terra, onde ele passaria a viver em meio ao povo que experimentaria a abundância e o cuidado de Deus com eles. Aqui, o Salmo 132, uma promessa antiga. Davi nos faz recordar que tudo aquilo que Deus prometeu a ele, ele queria que se cumprisse, e ele viu cumprir. E que da mesma forma, essa promessa ela foi tão grandiosa, que não apenas abarcou ele naquele momento, mas aquela promessa, ela fez efeito até os dias atuais. Porque daquela descendência de Davi, que foi muita sobre a terra, veio inclusive o Salvador do mundo, o Deus Filho, aquele que trouxe a oportunidade que nós, o estrangeiro, os gentios, que nos rendemos e nos prostramos em adoração aos seus pés e o reconhecemos como Senhor de sua vida, possamos gozar junto com Israel do direito de ter uma vida eterna com Deus. Sendo assim, que nós possamos sempre estar firme, que o Senhor é um Deus de promessa e que tanto as antigas quanto as novas, estas se cumprem na vida do homem, porque Deus não é Deus que fala uma coisa e se arrepende. Arrepender no sentido de dizer, meu Deus, por que foi que eu criei isso? Nossa, para que foi que eu fiz surgir isso? Não, quando se diz que Deus arrependeu de ter criado, significa que Deus mudou apenas o rumo pelo propósito daquela criação foi feita e mudou a direção para onde ela deve se guiar. Mas fato é
que a promessa do Senhor sobre a vida de qualquer pessoa, essa se mantenha até o fim. Que você, como eu, possamos levar a sério todas as promessas que Deus tem feito em nossas vidas, porque Deus cumpre. Sendo assim, que possamos estar preparados para alcançar a conquista de cada uma dessas promessas sobre a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?